Olá, vamos para a leitura do nosso dia. Hoje é o dia 166. As escrituras do dia hoje são 1 Reis, capítulo 14, versículo 1 ao capítulo 15, versículo 24. Em seguida vamos ler Atos, capítulo 10, versículo 1 ao 23. Depois vamos ler Salmos 133, do versículo 1 ao 3. E por último vamos ler Provérbios, capítulo 17, versículos 7 e 8. Vamos dar início à nossa leitura. 1 Reis, capítulo 14, versículo 1. A profecia de Aias contra Jeroboão. Naquele tempo, Abias, filho de Jeroboão, adoeceu. Então Jeroboão disse à sua mulher: levante-se, ponha um disfarce para que não saibam que você é a mulher de Jeroboão e vá até Siló. Eis que lá está o profeta Aias, que disse a meu respeito que eu seria rei sobre este povo. Leve com você 10 pães, alguns bolos e um pote de mel e vai falar com ele. Ele lhe dirá o que vai acontecer com este menino. A mulher de Jeroboão fez o que lhe foi pedido, levantou-se, foi até Siló e entrou na casa de Aias. Este já não podia ver, porque os seus olhos já não se moviam, por causa da velhice. Porém o Senhor disse a Aias: eis que a mulher de Jeroboão está vindo para lhe perguntar a respeito do filho dela, que está doente. Assim e assim você deve falar com ela, e ao chegar ela vai estar disfarçada. Quando ela estava entrando pela porta, Aias ouviu o ruído dos seus pés e disse: entre, mulher de Jeroboão, porque você veio disfarçada? Estou encarregado de lhe dar más notícias. Vai e diga a Jeroboão: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei você do meio do povo e fiz com que você se tornasse chefe sobre o meu povo de Israel. Tirei o reino da casa de Davi e o entreguei a você. Mas você não foi como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e me seguiu de todo o coração, fazendo somente o que é reto aos meus olhos. Pelo contrário, você fez o mal, pior do que todos os reis que vieram antes de você. Fez outros deuses e imagens de fundição para provocar minha ira, e me virou as costas. Portanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão, e eliminarei de Jeroboão todo e qualquer indivíduo do sexo masculino, tanto escravo como livre, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo ela se acabe. Se alguém da casa de Jeroboão morrer na cidade, os cães o comerão, e se alguém morrer no campo, as aves do céu o comerão. Porque o Senhor disse: quanto a você, mulher de Jeroboão, levante-se e volte para casa. Quando você puser os pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel o pranteará e o sepultará. Ele será o único da casa de Jeroboão que será sepultado, porque nele se achou alguma coisa boa para com o Senhor, o Deus de Israel, na casa de Jeroboão. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que eliminará no seu dia a casa de Jeroboão. Quando será? Já está acontecendo. O Senhor ferirá Israel para que se agite como a cana se agita nas águas. Vai arrancar Israel desta boa terra que ele deu aos seus pais e o espalhará para além de Eufrates, porque fizeram poste da deusa Zera, provocando o Senhor a ira. Entregará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e pelos que fez Israel cometer. Então a mulher de Jeroboão se levantou, foi e chegou a Tirsa. Quando ela chegou à soleira da porta, o menino morreu. Sepultaram-no e todo Israel pranteou, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio do profeta Aias, seu servo. Quanto aos demais atos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel. Foi de 22 anos o tempo que Jeroboão reinou. Ele morreu e Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Roboão de Judá. Roboão, filho de Salomão,
reinou em Judá. Ele tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, na cidade que o Senhor havia escolhido de todas as tribos de Israel, para estabelecer ali o seu nome. A mãe de Roboão se chamava Naamá e era amonita. Judá fez o que era mal aos olhos do Senhor, e com os pecados que cometeu, despertou o seu ciúme, mais do que os seus pais haviam feito, porque também os de Judá edificaram altos, estátuas, colunas e postes da deusa Acera sobre todas as colinas e debaixo de todas as árvores frondosas. Haviam também na terra prostitutos cultuais. Fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Levou embora os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio real. Levou tudo, inclusive todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar desses, o rei Roboão fez escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam o portão do palácio. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda usavam os escudos e depois os devolviam à câmara da guarda. Quanto aos demais atos de Roboão e a tudo o que ele fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Roboão e Jeroboão estiveram sempre em guerra. Roboão morreu e foi sepultado nos túmulos de seus pais, na cidade de Davi. A mãe dele se chamava Naamá e era amonita. E Abias, filho de Roboão, reinou em seu lugar. O reinado de Abias de Judá. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. Ele reinou 3 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Maaca e era filha de Absalão. Abias andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele, e o seu coração não foi fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. Mas por amor a Davi, o Senhor, o seu Deus, lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando o seu filho depois dele e dando estabilidade a Jerusalém. Porque Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor e não se desviou em nada daquilo que o Senhor lhe havia ordenado em todos os dias da sua vida, a não ser no caso de Urias, o Eteu. Roboão e Jeroboão estiveram sempre em guerra. Quanto aos demais atos de Abias e a tudo o que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias morreu e eles o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Asa de Judá. No 20º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Asa começou a reinar sobre Judá. Ele reinou 41 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Maaca e era filha de Absalão. Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, o seu pai, porque tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. Ele depôs também Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha mãe, porque ela havia feito uma abominável imagem para servir de poste da deusa Ásera. O rei Asa destruiu essa imagem e a queimou no vale de Cedron. Os lugares altos, porém, não foram destruídos. No entanto, o coração de Asa foi fiel ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe à casa do Senhor as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo havia consagrado, prata, ouro e utensílios. Asa e Baasa, rei de Israel, estiveram sempre em guerra. Porque Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e começou a edificar a cidade de Ramá,
para impedir a entrada e a saída do território de Asa, rei de Judá. Então Asa pegou toda a prata e o ouro restante nos tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio real e os entregou aos seus servos. E o rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabromon, filho de Ezion, rei da Síria, que morava em Damasco, dizendo: que haja uma aliança entre mim e você, como houve entre o meu pai e o seu pai. Eis que estou lhe enviando um presente, prata e ouro. Vá e anule a sua aliança com o Baasa, rei de Israel, para que ele se retire do meu território. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Bet-Maaca e toda a região de Quinerete, com toda a terra de Naftali. Quando Baasa soube disso, deixou de edificar Ramá e ficou em Tirsa. Então o rei Asa fez apregoar toda a região de Judá, que todos, sem exceção, deviam ajudar a trazer de Ramá as pedras e a madeira que Baasa havia usado para edificá-la. Com elas o rei Asa edificou Geba de Benjamim e Mispa. Quanto aos demais atos de Asa, a todo o seu poder, a tudo o que fez e as cidades que edificou, não está tudo escrito no livro das histórias dos reis de Judá? Porém, no tempo da sua velhice, foi atacado por uma doença nos pés. Asa morreu e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. Agora vamos ler Atos, capítulo 10, do versículo 1 ao 23. Centurião Cornélio. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E depois de lhes explicar tudo, mandou que fossem a Jope. Pedro tem uma visão. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era abaixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dizia a ele: Levanta-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez, a voz lhe falou: Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Os enviados de Cornélio chegam a Jope. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também é chamado de Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: Estão aí 3 homens à sua procura.
Portanto, levante-se, desça e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. Então Pedro desceu e disse àqueles homens: eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que os traz aqui? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Pedro então, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos dos que moravam em Jope foram com ele. Agora vamos ler Salmos, capítulo 133, versículo 1 ao 3. A excelência da união fraternal, cântico de peregrinação de Davi. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. E agora, para finalizar, vamos ler Provérbios, capítulo 17, versículos 7 e 8. Palavras bonitas não ficam bem ao insensato, muito menos a mentira na boca do príncipe. O suborno é a pedra mágica aos olhos de quem o oferece. Onde quer que for oferecido, dará resultado. E aqui encerramos a leitura do nosso dia. Obrigado pela sua participação e amanhã estaremos aqui novamente, dando continuidade na nossa leitura bíblica. E conto com a sua presença. Um abraço e até amanhã.